dia, irmãs. Bom dia, irmãos. Que bom dia fraco esse, né? Não vou nem falar o amém, né? Mas é com muita alegria poder retornar à igreja depois de uma semana em que estive ausente. Assim como o pastor Leonardo saiu uns dias, semana passada eu saí uns dias, e agora de volta, e podendo compartilhar da palavra do Senhor. Com alegria também por ter os meus filhos hoje. Eu fui ontem buscá-los, está ali o Jonatas. Eles não se levantaram, até porque não é a primeira vez, mas eles já estiveram aqui numa outra ocasião e vão passar uns dias conosco, lá na minha casa, que é a casa deles também. Então, minha alegria de poder ter o Jonatas, vou pedir até que ele fique em pé, o Jonatas e o Micael. Então, o meu mais velho, o meu mais novo, né, pode sentar. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, depois de ouvir essa música tão expressiva, que nos fala do nosso Deus, não de outro Deus, do nosso Deus, que se revela de gerações em gerações como Deus não fiel a mim, mas fiel a si. Erroneamente, eu tenho visto essa expressão colocada em alguns carros, em alguns outdoors por aí. Deus não é fiel a mim, Deus é fiel a si, porque Ele não pode negar a si mesmo. E a fidelidade do Senhor subsiste de geração por geração. E um profeta chamado Abacuque, no capítulo 3, dos versículos 17 até o versículo 19, nos convida a pensar nessa manhã também sobre a fidelidade. O Deus que se mantém fiel a despeito de tudo aquilo que porventura esteja ocorrendo, que seja visualizado, mas não perca de vista. E cante sempre, e assevere sempre, que você tem um Deus fiel. Abacuque, capítulo 3, do versículo 17 até o versículo 19. Abacuque, capítulo 3, do versículo 17 até o versículo 19, que nos diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Senhor, a Tua palavra é vida, a Tua palavra é alimento, a Tua palavra é o que mais desejamos, é o que buscamos. A nossa alma, a nossa mente anseia pela Tua palavra. O Senhor nos trouxe a essa casa de oração. Não foi uma decisão meramente nossa. O Senhor nos acordou nesta manhã, soprou em nós a vida, a saúde, o movimento no nosso corpo. E o Senhor nos mexeu e remexeu e nos trouxe a Tua presença. E aqui nós estamos, como Tua igreja, como Teu povo, porque o Senhor quer falar conosco. O Senhor tem algo a dizer, a sussurrar de maneira suave aos nossos ouvidos. O Senhor quer falar ao nosso coração. O Senhor quer falar individualmente. O Senhor quer falar à igreja como um todo. Então não será eu, não tenho esta pretensão. Coloco-me na Tua inteira disposição. Preciso do Senhor.
para além do papel e das letras, para além das pesquisas, para além daquilo tudo que foi pensado. Tudo isso se faz pequeno diante da instrumentalidade do teu Espírito Santo, diante do poder do teu Espírito Santo. Então eu rogo ao Espírito Santo, que vivifica, que restaura, que ilumina, que esclarece, que abra o nosso entendimento, nos faz compreender, entender e discernir a tua voz e a tua palavra nesta manhã. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, quantas vezes, não poucas, quantas vezes eu e você nos deparamos com os dilemas da vida? Poderíamos até dizer que a vida, de uma certa forma, ela é dicotômica, porque ela pode ser partida em fases, em momentos, em situações. Mas quão grave e perigoso é quando eu tão somente sou guiada e sou guiado por aquilo que vejo, e esqueço de perceber que, para além da visão ocular, física e humana, temos um Espírito que é santo e poderoso e nos faz ver o sobrenatural. Mas quão difícil é quando a própria fé se mantém abalada diante de uma situação que diz o contrário acerca da nossa própria fé. Quão complicado é quando a própria fé é colocada à prova, diante das situações que são vividas e vivenciadas por todos nós. Porque todos nós vivemos a vida. E é na caminhada da vida que enfrentamos as mais diversas realidades, que em alguns momentos tentam, de alguma forma, abalar, roubar, saquear a minha, a sua e a nossa fé. Quantas vezes nós achamos que Deus nos abandonou? Quantas vezes o nosso coração se aperta diante de algumas situações e logo vem aquele pensamento, e quando não é o pensamento, é teu Deus aonde está? Quantas vezes? Não são poucas as pessoas que leem as promessas do Senhor, que leem acerca das promessas de Deus, mas olham para o seu redor e dizem: não é possível. Onde estão essas promessas da minha vida? Onde elas se realizarão, uma vez que o que está ao meu redor é o caos, é a desordem? E aí logo vem uma conclusão muito perigosa. Então Deus não está cuidando de mim. Ou então alguém poderia também dizer: por que tais situações me ocorrem? Irmãs e irmãos, como entender, como compreender, como não ser abalada e nem tampouco abalado? O tema para esta manhã reflete o versículo lido. Ele diz assim: ainda que a figueira não esteja florescendo. Ainda que a figueira não esteja florescendo. A figueira representa a minha vida, a sua vida, a nossa vida, o nosso viver. E a questão é: o que eu faço? Como faço? Quando a figueira não está florescendo. Detalhe: o texto não está falando de fruto da figueira. O texto está falando de folhagem, de flores, de folhas. E aí o texto, ou o tema, para a gente pensar um pouquinho nessa manhã: ainda que a figueira não esteja florescendo. O que Deus quer nos ensinar? O que Deus quer nos ensinar nesse início de 2015? Porque talvez você tenha partido de 2014 para 2015 e começou a perceber: meu Deus, a figueira não floresceu ainda.
Eu não vejo ainda na figueira, eu não vejo folhas, eu não tenho sombra, eu só percebo o calor das situações, dos problemas, dos apertos, das dificuldades. 2015 mal começa e eu ainda percebo que a figueira não floresceu. Irmãs e irmãos, Abacuque, um grande profeta de Deus, um grande homem de Deus, é revelado nesse texto como um homem piedoso, como um homem de oração, como um homem que tinha intimidade, que tinha relacionamento, que tinha vida com Deus, um homem que buscava andar com Deus, que tinha uma sede e uma busca constante por Deus. E justamente é revelado a esse profeta um caos. Ele visualiza um grande caos na sociedade da qual ele fazia parte. Uma desordem moral, uma desordem ética, uma maldade espiritual, uma desordem em todos os níveis. E aí, o primeiro capítulo de Abacuque é uma oração muito interessante. Se você voltar ao primeiro capítulo, o profeta começa a desvelar, a revelar o que começa a ser visto pela sua visão. Ele revela a angústia, ele revela a dor, ele revela o sofrimento, ele vai falando do cotidiano, do dia a dia, daquilo que era visto pela visão humana. E aí ele ora, aí ele busca a Deus, aí ele vai conversar com Deus, e Deus o responde, e Deus fala com ele através da oração, e abre a sua visão, e dá a esse homem entendimento acerca das coisas que estavam acontecendo. E de repente esse homem é informado que a situação vai ficar pior, porque o texto fala de uma nação que vai se levantar, os caldeus, e esse povo vai invadir, esse povo vai destruir, esse povo vai saquear, e de repente o profeta diz, meu Deus, a situação já não está boa, e agora uma outra nação virá, e vai complicar ainda mais, já não nos basta o que está acontecendo. Deus, chega, ainda os caldeus, eu não suporto mais, eu não aguento mais. E aí Abacuque entra num estado de perplexidade. Não vou dizer num estado de exaustão, mas de ficar perplexo diante de tudo aquilo que ele já via e que tomou conhecimento que iria acontecer. O que tudo isso quer nos ensinar? Quando a figueira não floresce, quando aparentemente as coisas não estão avançando, não estão melhorando, pelo contrário, estão retrocedendo, a nossa visão, conforme o nosso entendimento. Entenda algumas coisas. Quando a figueira não está florescendo, é porque Deus quer nos levar ao conhecimento de algumas coisas. E a primeira delas é, aquele que começou, guarde isso, aquele que começou a boa obra, há de completá-la. Independentemente do que você está vendo. Independentemente do que você interpretou acerca do que você está vendo. Não se esqueça. Deus ensinava a esse profeta, e ensinava muito bem a esse profeta, que havia um Deus nos céus, que também olhava pela terra, e de uma certa forma, Deus dizia àquele homem, você está em obras. Minha irmã, meu irmão, eu e você estamos em obra, constantemente em obra. Deus trabalhando nas nossas vidas. Deus mexendo e remexendo e atuando nas nossas vidas. Constantemente nós estamos em obra. Deus trabalhando. E Deus é expert da forma de trabalhar. E trabalha de muitas formas e de muitas maneiras. Então não entenda que a situação que você está passando é definitiva, é última, ou não tem saída, ou não tem solução. Pelo contrário, o que você está vivendo hoje, o que você passou ontem, e o que você vai viver e passar amanhã, faz parte de um projeto maior chamado o trabalhar de Deus. Deus está trabalhando, e Ele é incansável no seu trabalhar, porque há um propósito de Deus. Deus quer nos levar à maturidade, Deus quer nos levar ao crescimento, ao amadurecimento da nossa fé. Tudo o que eu vivo e o que você vive faz parte de um projeto de Deus. Nada foge ao controle, nada foge ao olhar, e tudo o que ocorre está dentro de um projeto maior, chamado projeto de Deus.
nós estamos em obras. Deus está trabalhando constantemente em nós. Nada saiu do controle. O trem não saiu do trilho. Nada está perdido. É Deus trabalhando. É Deus agindo. É Deus presente na minha, na sua, nossa vida. Se não for assim, não faz sentido o que o próprio apóstolo Paulo diz quando escreve aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6. Ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Detalhe, ele está preso por pregar o evangelho. Detalhe, ele foi açoitado. Detalhe, ele havia sofrido. E ele escreve aos Filipenses e diz: povo, não percam a alegria, porque aquele que começou a obra em vocês, aquele que iniciou a obra em vocês, há de completá-la. Vocês estão em tratamento, vocês estão em obra. Deus está trabalhando na vida de vocês. As aflições que vocês estão vivendo são momentâneas e passageiras, porque há um peso eterno de glória nos céus. Estamos constantemente em obras. Isso nos faz muita diferença na vida. Quando eu começo a entender e a perceber que há um Deus trabalhando na minha vida e que as coisas não estão acontecendo meramente porque tinham que acontecer. O apóstolo Paulo, quando olha para a vida, ele diz: agora vemos como em espelho. Muitas vezes sem compreender muitas coisas. Até porque não compreendemos mesmo, porque nós não temos a mente de Cristo. Não temos a mente de Deus. Não sabemos todas as coisas. Conhecemos no máximo aquilo que está a um palmo da nossa própria visão, que é distorcida e desfocada. Mas o apóstolo Paulo diz que haverá um momento em que nós vamos compreender o trabalhar e o agir de Deus. Mas a obra, ela será completa. E é interessante como Deus trabalha. Se você voltar ao livro de Êxodo, quando Deus tira o povo do Egito, é interessante a forma como Deus age ali. O texto diz em Êxodo, capítulo 13, versículo 17, Deus não levou o seu povo pelo caminho dos filisteus, posto que era mais perto, pois disse: o meu povo não suportará e tornará ao Egito. Então Deus levou o povo para onde? Para o caminho mais longo, para o caminho mais difícil. Porque o caminho dos filisteus era um caminho mais curto. Era uma travessia mais suave, mas o povo poderia desejar, como desejou em alguns momentos, voltar. Deus trabalha de maneira livre e de maneira soberana, e todas as coisas estão conforme a vontade e o querer de Deus nas nossas vidas. Se assim não fosse, não faz sentido ter na Bíblia o livro de Ruth. Conhecemos a história. E olha como Deus age na vida dessa mulher. A história aparentemente trágica, de fracasso, de insucesso, é trabalhada, mexida e remexida e restaurada pela mão e o poder de Deus, porque a obra que Ele inicia, Ele conclui. Mas é verdade, eu concordo com você. Às vezes, a vida fica confusa. Tem um historiador chamado Carlos Ginzburg, que escreveu um livro chamado O Fio e os Rastros. Quantas vezes eu e você já nos sentimos dentro de um labirinto? E de repente você pensa ou percebe: peraí, mas eu já passei por aqui. Está o meu rastro aqui. Está a minha pegada aqui. Parece que estou dando volta em círculo, não estou saindo do lugar, estou patinando no mesmo lugar. Parece que eu não estou avançando em nada. Aí ele diz: há um fio. E nós temos que nos agarrar a esse fio. É interessante, a gente não sabe onde ele começa nem onde ele termina. Mas ele sempre aparece. Eu estou falando da ação do Espírito de Deus. Ainda que você esteja percebendo ou tentando entender o que está acontecendo, apenas descanse e saiba: eu estou em obras. Deus está trabalhando na minha vida. Eu não tive, não tenho e não terei o controle absolutamente de nada. Porque existe um Deus nos céus, que também olha a terra e que controla e conduz todas as coisas. E o Deus que iniciou a obra
é aquele que há de completá-la. Nós temos, entre as artes dos tecelões, a tapeçaria. Me chama muita atenção, muito interessante. Vou aqui parafrasear a função de um tecelão, ou de um tapeceiro. Esses dias eu ganhei um presente de uma irmã aqui da igreja. Ela trabalha, acho que é bordado. Então ela bordou lá meu nome na toalha, um bonito presente. Obrigado, irmã, ela está aqui hoje. Obrigado, viu? A tapeçaria é muito interessante, mas o tapeceiro, ele sabe qual é o fio a ser usado, a metragem a ser usada, a cor a ser usada. Não é a toalha, a coxa, o pano que vai dizer, determinar e definir, não. Nós temos um tecelão que conhece a minha, a sua e a nossa história. Eu tenho uma amiga em particular que ela sempre brinca dizendo assim: a vida é um grande tabuleiro e Deus é aquele que mexe as peças, porque Ele sabe o lugar certo de nos dar a vitória. Quantas vezes nós erramos porque nós pensamos, imaginamos que temos o controle, que podemos decidir, que podemos resolver, ou que as coisas estão definidas e conclusas. Pelo contrário, nós temos um Deus cuidando muito bem. E é por isso que Abacuque, quando faz uma belíssima oração no capítulo 3, ele não perdeu a perspectiva de que havia um Deus cuidando daquele povo, mesmo sabendo que os caldeus iriam arrasar, iriam destruir, iriam dizimar, iriam matar, mas ele sabia que haveria um remanescente. E por isso o capítulo 3 de Abacuque, no versículo 2, parte da sua oração, ele diz: aviva a tua obra. Essa palavra obra aqui, não é obra tijolo, parede. Essa palavra obra aqui, sou eu, é você e somos nós. Nós somos obra e Deus está trabalhando nas nossas vidas. Então ele pediu, como parte da sua oração: Deus, aviva. Não deixe o povo sucumbir. Não deixe o povo perder a esperança de que há um Deus trabalhando e que as coisas serão acertadas e corrigidas ao longo da própria vida. Então entenda isso. O Deus que começou a obra há de completá-la. Ainda que a figueira não esteja florescendo. Ainda que você olhe para a figueira, olhe para a sua vida e perceba: não tem folhas, o sol está quente. Entenda, a obra que Deus iniciou na sua vida, ela será concluída. É promessa de Deus. Segundo lugar, ainda que a figueira não esteja florescendo, o que Deus também quer nos ensinar. Entenda o seguinte: eu e você não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. E isso faz toda a diferença. Aí a pergunta seguinte é: o que cremos? No que cremos? E como cremos? Porque o apóstolo Paulo faz uso de uma expressão do profeta Abacuque, que revolucionou a vida de Martinho Lutero. Um homem da igreja, mas que não conhecia a palavra, e de repente volta-se para a palavra e depara-se com um texto fabuloso do qual ele lê e a sua vida é mudada, porque ele começa a entender que o justo viverá pela fé. Isso é muito interessante. Cantamos aqui na igreja já há alguns momentos: ainda que o sol deixe de brilhar e que as densas nuvens se cerrem, ele não deixou de brilhar, porque acima das nuvens ele está brilhando. Mas eu entendo e concordo com você. Quantas vezes na vida o céu se torna pardacento, negro, escuro, tenebroso. E aí você não vê luz, você não vê saída, você não vê solução. E as procelas da vida vão surgindo. As vicissitudes vão chegando. E aí, de repente, a gente esquece que o meu chamado, o teu chamado e o nosso chamado não é para viver pelo que vemos, mas pelo que cremos.
E por isso o apóstolo Paulo, muito tempo depois, volta-se para o texto de Abacuque e reafirma que o justo viverá pela fé. E é interessante, porque em Abacuque capítulo 2, versículo 4, ele diz uma palavra interessante. Ele começa dizendo assim: eis o soberbo. Ele refere-se aqui aos caldeus. Um povo aguerrido, um povo forte, um povo poderoso e um povo que se achava o melhor povo. E aí o profeta diz: eis o soberbo, sua alma não é reta em Deus, mas o justo viverá pela sua fé. Que experiência tremenda. Que experiência tremenda. E só depois disso é que o profeta vai dizer: ainda que a figueira não floresça, eu, todavia, contudo, entretanto, me alegrarei no Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 24, ele diz que a minha vida e a tua vida não se resume numa esperança nessa terra. Porque a esperança que se vive nessa terra não é esperança. Esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Diz o apóstolo Paulo, e é verdade. Eu estava, acho que sexta-feira à noite, relembrando a vida de Abraão, que faz aquela caminhada com seu filho, seu único filho. Deus o pede, ele caminha, e de repente o filho pergunta: pai, fogo, cutelo, lenha, cadê o cordeiro? E o que ele ouve? O Senhor proverá. E não é à toa que ele é chamado pai da fé. Fiquei lembrando do pequeno franzino, tacanho Davizinho. Imaginemos se ele tivesse tão somente sido levado pelo que ele via, o tamanho daquele gigante, um homem grande, aguerrido, preparado, mas ele não pôs a sua visão na circunstância, nem no tamanho do problema. Ele diz: você vem com paus, você vem com espada, mas eu vou contra ti com o Senhor dos exércitos, e maior é aquele que está comigo do que aquele que está. E hoje eu vou te envergonhar, eu vou cortar a tua cabeça. O justo viverá pela fé. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, ele diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ele está falando do corpo. Temos da parte de Deus um edifício, casa, não feita por mãos humanas. E por isso, neste tabernáculo, nós gememos, nós sofremos, aspirando por sermos revestidos. Portanto, tenhamos sempre bom ânimo, sabendo que andamos por fé e não pelo que vemos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. E o apóstolo Paulo diz mais: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E aí vem a parte áurea do texto: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Onde estão os nossos olhos? Nas coisas que vemos ou na fé que temos? Ainda que a figueira não esteja florescendo, o Abacuque profeta diz: eu, todavia, me alegrarei, porque eu sei que haverá um tempo e haverá um momento em que todas as coisas serão restauradas. Terceiro e último lugar, eu e você estamos em obras. Deus está trabalhando na nossa vida.
Todas as coisas estão cooperando juntamente para o nosso bem, não para o nosso mal. E ainda que tentem fazer o mal, José nos ensina, Deus transforma o mal em bem. Em segundo lugar, nós não caminhamos pelo que vemos. Nós caminhamos pelo que cremos. E nós cremos na esperança, que é contra a própria esperança, que é contra a própria certeza. Uma palavra tão pequena, mas quando é aplicada na nossa vida, nos dá autoridade até dizer ao monte, saia daqui e vá para lá, e ele vai. Ainda que ela seja do tamanho de um grão de mostarda. Terceiro e último lugar, ainda que a figueira não esteja florescendo. Ainda que as coisas não estejam do jeito, ou da forma, ou da maneira, entenda, algo muito importante também. As circunstâncias da vida mudam, mas Deus não. As circunstâncias da vida mudam, Deus nunca mudará. O autor do livro, sábio Salomão, que escreveu o livro de Eclesiastes, ele diz, há tempo, sabemos o texto, não sabemos? Há tempo para tudo. Aí ele diz assim, há dias de sol e há dias de chuva. Há tempo para tudo. Todas as coisas vão acontecer. As circunstâncias vão mudar. Sabe por quê? Porque a vida é dinâmica. É interessante, eu sempre usei essa palavra, e até eu usava de uma forma errada, eu fui estudar essa palavra. Eu até dizia, o nosso Deus é um Deus dinâmico. Só que a palavra dinâmica aqui tem o sentido de mudança. E Deus não muda, porque nele não há sombra de variação. As circunstâncias mudam, Deus não muda. Você pode passar pela vida assim, com dias bons, com dias ruins, com luz, com trevas. Mas Deus não muda. E Abacuque diz isso. E o nosso irmão Tiago, muito tempo depois, quando escreve a carta, ele diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O autor da carta aos Hebreus nos diz assim, também, qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. O texto refere-se à vida. Tu, porém, refere-se a Deus, é o mesmo, e os teus anos não têm fim. Hebreus 1,17. Hebreus 13,8 diz, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Por isso o Abacuque, quando começa a dizer, ainda que a figueira não floresça, termina dizendo no versículo 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza. O Senhor é a minha fortaleza. Porque o Senhor não muda. Ele nunca mudou. Ele nunca mudará. Nem sombra de variação. Nem pensamento de mudança. E é por isso que eu e você vamos começar 2015 com essa certeza. Qual certeza? De que ainda que a figueira não esteja florescendo, Deus está trabalhando. Eu vou caminhar pela fé. Porque eu tenho um Deus que não muda. E o que Ele promete, Ele cumpre. E o que Ele prometeu, entenda isso. O comprometimento de Deus não é de fazer o que eu quero. O comprometimento de Deus é de nos levar à casa do Pai. E por isso a vida é dinâmica. As situações mudam, mas Deus não. Tem um pintor que quando retrata a criação, ele faz a imagem de um ser sentado com o mundo em suas mãos, representando soberania, domínio e controle. Mas muito mais do que o pintor, o profeta Isaías nos fala de um Deus
que conhece todas as estrelas, chamando-as, inclusive, pelo nome. Que são os rios e os mares, pingos na concha da sua mão. Esse é o nosso Deus, tremendo e poderoso, que não muda e não mudará. Igreja, ainda que olhemos para o futuro e as nuvens estejam pardacentas, escuras, não esqueçamos de que Deus está trabalhando, que Deus está agindo, que o seu mover é real, que nós não vivemos pelo que vemos, e sim pelo que cremos, e que Deus permanece o mesmo hoje e eternamente. Senhor, obrigado. Obrigado mesmo. Porque nós estamos no novo ano. Estamos no novo mês. Começando uma nova semana. E o Senhor já está nos dizendo que Tu és o mesmo. Hoje e para todo sempre. Que o Senhor não nos abandonou. Que nós não estamos deixados à própria sorte. Ou abandonadas ou abandonados. Pelo contrário. Nós, os Teus filhos, não estamos à deriva na vida. Não estamos vivendo a própria sorte. Pelo contrário. Tu estás conosco. A Tua bondade e a Tua misericórdia estão nos assistindo. Deus nos ajude a entender quando as coisas ficam estreitas e apertadas, quando as coisas se tornam difíceis. Nos ajude a entender que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas para completar a obra que Tu mesmo iniciastes em Cristo Jesus. Deus, abre a nossa visão. Abre a nossa visão. Tal qual aquele menino, servo do Teu profeta, que quando sai para preparar o café da manhã, abre a janela e percebe ao seu redor os carros e os cavalos do povo guerreiro, do povo forte, e volta trêmulo, plácido, e relata ao profeta, e o profeta tão somente ora aos céus, e diz: Deus, abre a visão desse menino. E quando ele volta à janela, para sua surpresa, haviam carros de fogo e cavaleiros de fogo, e maior era o Senhor do que aquele exército. Abre a nossa visão espiritual. Que saiamos do temporal e que venhamos a invadir o sobrenatural. Que venhamos a caminhar em 2015 na certeza de que o Teu Espírito Santo em nós habita e nos dá visão das coisas espirituais e entendimento acerca da fé, e nós não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pelo que cremos. E a nossa crença não é uma crença fadada à destruição, à nulidade, pelo contrário, é uma crença firmada na palavra de Deus, na pessoa de Jesus, que é o Senhor das nossas vidas, que é a rocha inabalável, é o nosso socorro bem presente em toda e qualquer situação. Situações mudam, mas o seu nome permanece de geração em geração. E quem crê assim, jamais será abalado. Não nos deixe pensar, imaginar, supor que a figueira secou, que não tem saída,
que não tem solução, que não tem conserto, nos faz caminhar pela fé e afirmar que pela fé aquilo que não é, será, para a glória de Deus. Eu oro abençoando a tua igreja, abençoando o teu povo, e que essa palavra encontre lugar na nossa mente, no nosso coração, como palavra de Deus, para nos edificar nesta manhã e para a caminhada deste novo ano, em nome de Jesus. Amém. A gente pode cantar aquela música? Aquela que foi cantada por último? Não sei se você tinha pensado em outra.